Olá pessoal, bom, meu nome é Soraya, sou professora de Química aqui da oficina do estudante. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que são substâncias puras e misturas, né? Diferenciar, né, as suas composições, as suas características, certo? Como elas são classificadas. Então, as características das substâncias puras são que elas possuem propriedades físicas aí constantes. Então, a gente vai pensar em propriedades químicas e físicas constantes, como ponto de fusão, ponto de ebulição, e elas serão classificadas como substâncias simples ou substâncias compostas. Bom, o que são substâncias simples? A substância simples ela vai possuir apenas um átomo de um mesmo elemento químico ali formando a molécula. Então, exemplos comuns aí, a gente vai ter o gás, o oxigênio, né? Só é formado por um elemento químico, o oxigênio, elemento químico oxigênio. O gás hidrogênio, que é só formado então por um único elemento químico, o hidrogênio, que é o símbolo H, e o gás nitrogênio, que é formado apenas por um único elemento químico, que é o nitrogênio, com o símbolo N, certo? Outro tipo de classificação para substâncias simples, então elas são também classificadas em compostas. As substâncias simples compostas já vão apresentar átomos de diferentes elementos químicos compondo a mesma molécula, certo? Por exemplo, aí, gás carbônico, né, que a gente elimina na nossa expiração, vapor de água, né, também, que a gente elimina na nossa expiração, certo? São exemplos aí de substâncias puras, só que compostas. Então, eu só tenho uma mesma substância no meu recipiente, por exemplo, certo? Só tenho uma única substância. Então, substâncias simples são formadas por uma única substância. Podem ser simples ou compostas. Simples, um único elemento químico, compostas, dois ou mais elementos químicos na mesma molécula, certo? Bom, e a diferença de substâncias puras para misturas? Bom, as misturas, elas são, no caso aí, formadas pela união de duas ou mais substâncias diferentes, certo? E os seus componentes eles já podem ser separados por processos físicos. Então, a gente pode ali separar os dois componentes por diferentes temperaturas de fusão ou de ebulição. Então, sabendo a temperatura de fusão ou de ebulição de cada substância daquela mistura, a gente consegue separar individualmente esses componentes. Então, lembrando então, mistura vão ter duas ou mais substâncias constituindo ali aquela mistura. Já as misturas, elas também podem ser classificadas aí, nesse caso, de duas formas, como homogêneas e heterogêneas. Então, eu vou ter duas substâncias homogêneas, quando a gente só consegue visualizar uma fase, ou seja, a gente não consegue individualmente encontrar os dois componentes daquela mistura. Por exemplo, água e uma pitada de sal. Então, o sal está totalmente dissolvido naquela água. A gente não consegue visualizar o sal, né, separadamente da água. Então, a gente vê uma mistura homogênea, que é também chamada de monofásica. Uma fase só. Lembrando que as fases que nós estamos falando aqui são também caracterizadas aí pelo estado físico da molécula. Se você consegue visualizar o estado líquido e um estado gasoso, um estado líquido e um estado sólido, então você pode classificar essa mistura como homogênea ou heterogênea. No caso aqui, a homogênea ela vai ter só uma fase. Então, água com uma pitadinha de sal, só estou vendo uma fase só estou vendo a água, na verdade, ali. Não consigo, a olho nu, visualizar ali o sal totalmente dissolvido na água. Então, outro exemplo que nós temos aí, a gente então vai ter um único aspecto visual, né, para ser uma mistura homogênea. Um outro exemplo aí, a gente tem como ar atmosférico, né, que é uma mistura de vários gases. A gente tem vapor de água, gás carbônico, gás nitrogênio, gás hidrogênio, né, gás oxigênio. Então, é uma mistura de várias substâncias, mas a gente só consegue visualizar, no caso aí, a gente só tem um único aspecto visual, né? Eu não consigo diferenciar, gás carbônico, me dá um gás oxigênio, não tem como, certo? Então é um único aspecto visual. E água mineral, poxa, água mineral sim, lá da sua garrafinha que você bebe lá, compra, né? Daquela marca tal, sim, se você ler o rótulo, lá no rótulo, tem a curiosidade de ler e ver lá, água e outros componentes. Qual a composição química? Vai ter várias. Cálcio, magnésio, então vão ter uma mistura de vários outros elementos químicos ali dentro,
não é só água, certo? Então é uma mistura, só que só tem um único aspecto visual, então ela é homogênea. Bom, outra característica da mistura é heterogênea aqui, para finalizar. Então a gente vai ver duas ou mais fases, né? Então ela pode ser chamada de bifásica, trifásica ou polifásica, quando for mais de 3, né, no caso. Então o leite, sim, o leite, né, que você bebe aí todo dia de manhã, ou não sei. O leite tem sim a sua parte sólida aí da gordura e a parte líquida aí, né, a parte mais esbranquiçada. Então você consegue ver duas fases ali, até, né, visualmente a olho nu, né, ou então lá no microscópio mesmo você consegue visualizar, mas a olho nu você consegue ver as gotinhas de óleo ali, diferenciar da parte leitosa mesmo. Água e óleo, né, são dois componentes, né, no estado líquido, só que eles estão ali, a gente consegue diferenciá-los, né, então as gotinhas de óleo naquele pote de água, no caso, então você consegue ali, por diferença de densidade também, visualizar o óleo, né, menos denso da água aí, certo? É isso, pessoal. Tomara que eu tenha ajudado aí vocês a tirar algumas dúvidas sobre substâncias puras e mistura. Até a próxima!